turma de 9º ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 19, na qual estamos tendo revisão e avaliação, ok? Então, vamos iniciar. Muito bem. Neste momento de revisão, nós vamos nos dedicar a estudar uma parte da oração, correto? E que parte é essa? É justamente a parte do predicado. Então, vamos lá. O que é o predicado? Já que é uma revisão, então vamos relembrar o que é o predicado. O predicado também pode ser chamado de sintagma verbal e é a parte da oração na qual está localizado o verbo, ok? Então, quando eu faço análise da minha oração, divido o sujeito do predicado, é no predicado que o verbo vai ficar, tá bom? É a parte da oração que apresenta informações sobre o sujeito, que é o meu sintagma nominal, né? E demonstra a ação, a atividade verbal. Então, é no meu predicado que vai ficar o verbo, o meu predicado vai trazer informações sobre o sujeito, vai se referir ao sujeito, ok? Então, por isso que é tão importante que nós saibamos identificar claramente o sujeito, porque o verbo daquele meu predicado, posteriormente, ele tem que estar em harmonia com o sujeito, para que nós possamos ter uma concordância adequada dentro da construção da oração. Então, não é à toa que nós aprendemos a identificar o sujeito e o predicado da oração e observar ali onde está o verbo, ok? E aí, para refrescarmos a nossa memória, temos aí o nosso seguinte exemplo, retomando, olhem só, vamos lá. Então, nesta oração, neste enunciado bem grande, nós temos aí, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, isto aqui é uma oração? Certamente, temos a forma verbal começou. Então, uma vez que eu estou diante de uma oração, para definir sujeito e predicado, o que é que eu faço? Identifico o verbo. E o verbo, aquela palavrinha que eu posso conjugar, aquela palavrinha que vai me ajudar a observar uma ação, ou quem sabe ajuda a expressar um estado. No caso aqui, deste enunciado é começou. O verbo é começou. Então, identifiquei o verbo, pergunto para o verbo, né? O que, quem, enfim. Então, o que foi que começou nesta quinta-feira, 30 em Dubai? A resposta para isso, dentro da própria oração, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Então, vejam, né? Um sujeito bem extenso, mas este é o sujeito da oração. E aí, definir o sujeito, todo o restante é predicado, tá bom? Então, notem que, de fato, a minha oração, o meu enunciado está se referindo a esse sujeito, está trazendo informação sobre o sujeito, está informando que este evento começou, o local, que foi em Dubai, o dia, quinta-feira 30, e assim por diante. Então, realmente, todas essas informações se referem ao meu sujeito. E é sobre o predicado, então, sobre esta porção da oração, que nós vamos agora nos deter, tá bom? Então, o predicado, de acordo com a sua forma de organização, sobre os sentidos que ele expressa, ele vai poder ser classificado, tá bom? Então, o primeiro tipo, para que nós possamos relembrar, lembrando que são 3 tipos, vamos aí então começar pelo primeiro, que é o predicado verbal, e a gente usa a sigla PV para se referir a ele, tá? Predicado verbal vai ser o predicado que apresenta um verbo significativo. E o que é verbo significativo, professora? É o verbo que vai expressar uma ação ou uma atividade, né? O verbo significativo é também o núcleo deste tipo de predicado. Então, assim como o sujeito vai ter núcleo, também o predicado vai ter núcleo. O que é o núcleo? A palavra mais importante. No caso do predicado verbal, o núcleo, a palavra mais importante é justamente esse verbo significativo, que é esse verbo que ajuda aí nessa expressão da ação. Verbos que expressam movimento, ação, em geral, são verbos significativos, ok? E aí, então, o exemplo vai nos mostrar isso de maneira mais clara. Vamos a ele, olhem só. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, já sei que isso aí é o sujeito.
Então, agora olha para o predicado. Começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Esse é o predicado. E esse verbo começou é um verbo significativo? Sim, é um verbo significativo. Traz aí a expressão de ação, de atividade, de movimento, tá? Então, este predicado é um predicado que eu vou chamar de predicado verbal. E quando eu tenho predicado verbal, o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante é o próprio verbo. Então, neste predicado aí, quem que é o núcleo? Começou, ok? Vamos a outro exemplo para ficar mais interessante aqui a nossa revisão. O meio ambiente pede ajuda. Isto aqui é uma oração? Com certeza, né? Estou diante aqui de uma oração. Tem a forma verbal pedir aqui, né? Então, vou dividir sujeito de predicado. O que pede ajuda? Quem é que pede ajuda aqui nessa minha oração? O meio ambiente. Então, o meio ambiente é sujeito. Predicado está bem aqui. Então, olhem só. Neste meu predicado, este verbo, pedir, é um verbo de ação, de movimento? Sim, é então o que a gente chama de verbo significativo. Então, se o verbo é significativo, de que tipo é o meu predicado? Predicado verbal. E no predicado verbal, quem que é o núcleo do predicado? O próprio verbo, ok, pessoal? Então, vou aqui destacar núcleo. Ficou estranha essa palavra núcleo? Eu vou reescrever? Ficou parecendo que eu escrevi um D. Pronto, melhorou. Ok, então, revisamos, relembramos o que é o predicado verbal. Vamos avançar agora para relembrar o que é o predicado nominal. E o predicado nominal, pessoal, com a sigla PN, né, de predicado nominal, ele vai ser aquele predicado que apresenta o verbo não significativo. Também podemos chamar este verbo de ligação, tá, gente? E por que a gente chama este verbo de ligação? Porque a sua principal significação, a sua principal função dentro dessas orações é ligar o sujeito a uma outra palavrinha que está lá no meu predicado. E essa palavra, em geral, vai trazer aí uma qualidade, um estado do meu sujeito. Essa palavra nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Então, o verbo de ligação tem esse nome, o verbo não significativo tem esse nome, por quê? Porque ele serve para ligar o sujeito com a sua qualificação, o sujeito com o seu predicativo, tá bom? Então, quando isso acontece, nós temos o tal do predicado nominal. Vamos observar um exemplo, olhem só, acompanhem comigo. Temos aí o meio ambiente é diverso. Então, nesta oração, é uma oração, ali está a forma do verbo ser, então tem o verbo, é uma oração. Então, o que é diverso? O meio ambiente. Então, o meio ambiente é o meu sujeito, ok? Então, vamos olhar agora só para o predicado, é diverso. Essa forma do verbo ser, observa comigo, é um verbo que está aí para conectar a palavra diverso. Diverso está aí indicando justamente uma qualidade do sujeito. Concordem comigo? Por quê? O que é diverso, pessoal? Não é o meio ambiente? Isso não é uma qualidade do meio ambiente? Eu poderia, de repente, dizer que o meio ambiente é... Vamos colocar aqui um outro adjetivo bem comum. O meio ambiente é belo, por exemplo. Quem que é belo? O meio ambiente. Quem que é diverso? O meio ambiente. Então, vejam que este verbo está aí justamente para fazer essa conexão. Ele é, então, o que a gente chama de verbo não significativo ou verbo de ligação, tá bom? No caso do predicado nominal, o que é mais importante na expressão não é a ação verbal, igual a gente viu no predicado verbal, não. É justamente essa palavrinha que expressa a qualidade do meu sujeito. Coloca a cartela no ar, por favor. Essa qualidade do meu sujeito, no caso aí, a qualidade do sujeito está expressa pela palavra diverso. Então, dentro do predicado nominal, como é que eu chamo essa palavra que expressa a qualidade do meu sujeito? Eu chamo de predicativo do sujeito, tá? Então, no predicado nominal, eu vou ter verbo de ligação e predicativo do sujeito. E quem que vai ser o núcleo? Quem que vai ser a palavra mais importante do meu predicado nominal? Neste caso, não é o verbo, pessoal.
O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, tá bom? Então, atentem a isso. No caso aí, então, a palavra diverso é predicativo do sujeito e é o núcleo do meu predicado, porque esse predicado é nominal. Vamos então a outro exemplo. Vamos ali. Olhem só, a natureza permanece gloriosa, né? Então, isso aqui é uma oração, sim. Aqui está o verbo, permanece. Então, o que permanece gloriosa? A natureza. Então, a natureza é o meu sujeito, permanece gloriosa é justamente o meu predicado. E de que tipo é esse predicado? Observa o seguinte, aqui nesse meu predicado, eu tenho aqui a palavra gloriosa. A palavra gloriosa está dando aí uma caracterização do meu sujeito. É uma palavra que caracteriza, né? Que traz qualidade para o meu sujeito. Então, já fico atento aqui. Essa palavra que dá qualidade eu vou chamar de predicativo do sujeito, ok? E aí, o verbo que está aqui permanece, é justamente esse verbo não significativo que existe justamente para fazer a conexão entre o sujeito e o seu predicativo. Então, o verbo, nesse caso, é um verbo de ligação, correto? E aí, eu observei as condições, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Isso aqui é a estrutura do predicado nominal, ok, pessoal? E aí, no caso do predicado nominal, quem que é o núcleo do predicado nominal? É justamente o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é também núcleo. Ok, pessoal? E aí, agora que a gente já revisou o predicado verbal e o predicado nominal, vamos agora retomar o último tipo, porque são 3, não é? Então, falta um tipo. E esse último tipo é justamente a mistura dos 2 últimos, correto? E, por ser mistura, o próprio nome dele já sugere isso. Predicado, verbo, nominal. Então, vamos relembrar. É mistura, né? Tem essa sigla, PVN. E aí, o que vai acontecer com esse predicado? Ora, ele reúne as características dos 2 anteriores, do verbal e do nominal. E ele vai, então, fazer o quê? Ele vai ter verbo significativo, que é aquele verbo da ação e do movimento, e também a palavra que traz a característica, que é o que nós chamamos de predicativo, tá? Esse predicativo tanto vai poder ser do sujeito, quanto de uma outra palavra que está lá dentro também do meu predicado, tá bom? Então, olhem só. Exemplo para ficar melhor, né? Para ficar mais claro. Vamos lá? Então, por exemplo, o meio ambiente pede socorro urgente. Neste meu exemplo aí, o sujeito é o meio ambiente. Pede socorro urgente ao meu predicado, tá? Então, vamos olhar agora só para o predicado. Notem o seguinte, temos aí o verbo pedir, tá? E esse verbo, ele é significativo, é um verbo de ação, verbo de movimento, né? Pedir alguma coisa. Então, primeira condição, verbo significativo. Se tem verbo significativo, eu já nem penso que é só predicado nominal, né? Já excluo essa possibilidade. Aí, continua olhando dentro do nosso predicado, que tem aí a palavrinha urgente. Essa palavrinha urgente, ela caracteriza um outro elemento dentro do meu predicado, que é o socorro. Né? É o socorro que é tão grande que tem que ser urgente. Então, tenho aí a palavrinha que traz característica para um elemento dentro do próprio predicado. Então, nota que eu reuni aí 2 condições, verbo significativo e predicativo. Então, temos aí um predicado verbo nominal. E nesse caso, sempre que tivermos predicado verbo nominal, temos também 2 núcleos, tá? É justamente o primeiro núcleo é o verbo significativo e o outro núcleo é o predicativo, tá bom? Vamos olhar outro exemplo? Acompanhem. Vamos lá. A natureza respira aliviada. Nesta oração aí, o sujeito é a natureza. Respira aliviada é o meu predicado. E aí agora, olhando só para o predicado, eu tenho a palavra respira, né? O verbo respira. Este verbo, ele é um verbo significativo, porque ele é um verbo de ação, de movimento. Então, respira, verbo significativo. Então, primeira condição. E aí, olhando ainda para o predicado, eu tenho aí a palavra aliviada. A palavra aliviada é uma palavra que está trazendo uma caracterização
lá do meu sujeito. Quem é que está aliviada nesse contexto aí? É a natureza, correto? Então, temos aí a palavra que traz a caracterização. Temos o predicativo, correto? Que neste caso é do próprio sujeito. Então, eu tenho aí as duas condições, correto? Eu tenho o verbo significativo e eu tenho o meu predicativo. Portanto, eu tenho o predicado verbo nominal. E tanto o verbo respira quanto o predicativo, que é aliviada, ambas as palavras são núcleo, ok? E aí, mais um exemplo, para ficar realmente bem claro essa mistura dessas condições do meu predicado verbo nominal. Nós vamos então agora observar o seguinte. O meio ambiente precisa de ajuda especializada. Bom, aqui está o verbo, então eu vou perguntar para este verbo, para eu encontrar o sujeito, né? Então, quem é que precisa de ajuda especializada aqui? O meio ambiente. Então, definir o que é o sujeito, todo o restante é predicado, ok? Então, olhem só, já vou começar olhando para o verbo e percebendo que esse verbo é um verbo de ação, um verbo de movimento. Precisar de algo é uma ação, é um movimento. Então, esse verbo é significativo, então, opa, já não pode ser nominal, né? Ou vai ser verbal ou vai ser verbo nominal. E aí, ainda dentro desse meu predicado, eu tenho a palavra especializada. Opa, a palavra especializada está trazendo um tipo de caracterização. No caso, essa caracterização é do meio ambiente? Não, não é o meio ambiente que é especializada, né? É a ajuda que é especializada. Mas ainda assim é uma caracterização. Ainda assim, isso aqui é um predicativo, tá, gente? Então, verbo significativo, verbo de ação mais predicativo, o meu predicado é verbo nominal. Ok? Então, assim, nós revisamos os tipos de predicado. Agora a gente vai para a última parte dessa revisão, que é justamente comentar sobre a questão da predicação verbal, os tipos de verbos, os seus complementos e assim por diante. Portanto, atenção. Olhem só. Então, temos aqui um diagrama que, de certa forma, resume o que a gente vai desenvolver nos nossos exemplos. Olhem só. Quando eu comento sobre predicação verbal, eu tenho que entender que eu tenho 3 tipos principais de verbos, correto? Eu tenho o verbo intransitivo, que é o verbo que não precisa de complementação, tá, gente? Se eu olho para uma oração e identifico que aquele verbo, naquele contexto, não precisa de complementação, ele tem o seu sentido completo dele mesmo, então eu estou diante de um verbo intransitivo. Nesse caso, eu não preciso me preocupar com o complemento, se o complemento tem ou não preposição, e assim por diante, tá? Verbo intransitivo, acabou a história, tá bom? Aí, eu tenho os verbos transitivos. E os verbos transitivos, eles são aqueles que precisam de complemento, tá? E aí eu tenho que me preocupar de que tipo que é esse complemento. É com preposição, é sem preposição, enfim. Quando o verbo é transitivo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor. Temos ainda o verbo de ligação, que é o tal do verbo significativo que a gente acabou de ver no predicado nominal, né? O verbo de ligação, ele é próprio do predicado nominal, tá? E quando eu observar que eu tenho o verbo de ligação, junto com esse verbo de ligação, eu vou observar que acompanha o verbo de ligação o predicativo do sujeito, tá? Mas o predicativo do sujeito não é complemento deste verbo. Que fique claro, tá, gente? Não é complemento do verbo, tá bom? Então, agora, a gente já comentou sobre o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, e já comentou sobre o verbo de ligação, que é o verbo não significativo, e que ele vai aparecer no predicado nominal e acompanhado do predicativo do sujeito, mas que não é complemento desse verbo, tá? Vamos agora voltar no verbo transitivo, porque é ele que vai precisar ser detalhado, melhor lembrado. O verbo transitivo precisa de quê? De complemento, isso mesmo. E aí, gente, dependendo do tipo de complemento que esse verbo vai ter, aí a gente vai detalhar um pouquinho mais essa classificação. Então,
Se o verbo transitivo precisa de um complemento com preposição, como é que eu vou chamar esse verbo transitivo? Vou chamar de verbo transitivo indireto, tá? E o verbo transitivo indireto tem o seu complemento com preposição. E como é que se chama esse complemento? Objeto direto. Então, vou colocar bem assim aqui ao lado. Com, que é para a gente saber que é com preposição, tá? Mas, e se o verbo transitivo tem aí um complemento e esse complemento é sem preposição? Como é que eu chamo este verbo? Eu vou chamar de verbo transitivo direto, VTD, tá? E o complemento do verbo transitivo direto eu chamo de objeto direto, tá bom? Vou colocar aqui, sem preposição. A diferença entre um e outro, portanto, é a preposição ou não no complemento. O verbo transitivo direto é sem preposição no complemento. Verbo transitivo indireto é com preposição no complemento, tá? E ainda há um terceiro tipo, que é, na verdade, um verbo que precisa de dois tipos de complemento. Por isso ele se chama verbo transitivo direto e indireto, é o famoso VTDI. Vai ter lá um complemento com preposição, ou seja, um objeto indireto, e vai ter lá um complemento sem preposição, ou seja, um objeto indireto. Vai ter as duas coisas ali e a gente precisa saber identificar, tá bom? E aí, pessoal, para ficar mais claro para nós, temos exemplos. A gente tem 3 exemplos. Então, vamos preencher essa tabelinha? Vamos lá. Eu vi tudo. Esse verbo vi, quem vê vai ver alguma coisa, correto? Então, ele é um verbo significativo, é um verbo de ação, então eu já marco aqui, verbo significativo. Gente, se eu digo que o verbo é significativo, eu nunca vou poder dizer que ele é um verbo de ligação, tá bom? Atenção, tá? Então, se ele é um verbo significativo, será que ele precisa de complemento? Sim, porque quem vê, vê alguma coisa, tá? Aqui, eu vi tudo. Tudo é o complemento do verbo, tá? Tem preposição aí entre vi e tudo? Não tem preposição. Então, se ele precisa de complemento e não tem preposição, o que é? Sem preposição, olha lá. Verbo transitivo direto. E o nome do elemento que acompanha o verbo, como é que é? É objeto direto, tá bom? Outro exemplo. A natureza precisa de ajuda. Olha aí o meu verbo, precisar. É um verbo significativo? Sim, tá bom? Verbo significativo, verbo de movimento, tá? É um verbo que precisa de complemento? Sim, também, porque se eu disser apenas, gente, eu preciso, você vai entender? Não vai. Então, precisa de ajuda. Quem precisa, precisa de algo, tá? É um complemento que tem preposição, já que ele precisa de complemento? Sim, tem preposição, olha ela aqui. Entre precisar e de ajuda, tem a preposição? Tá aqui, de ajuda. Então, precisa sim de preposição no complemento. Então, o meu verbo, no caso da existência da preposição, é um verbo transitivo indireto e o meu complemento, né? Aí o elemento que acompanha o verbo é o objeto indireto. Tá bom? Por fim, eu sou muito privilegiado. Olha aí o verbo ser, né? Sou, o meu verbo significativo aí, né? Ou melhor, não significativo, porque ele está conectando eu, que é aí o sujeito, a sua qualificação aqui, privilegiada, tá bom? Então, o verbo aqui é não significativo, verbo de ligação. E aí, nesse caso, não vou me preocupar com o complemento, nem se o complemento tem preposição. Qual é a sigla do verbo de ligação, do verbo não significativo? VL. E no caso do verbo de ligação, quem é que acompanha esse verbo, mas não é complemento, é o predicativo do sujeito. Ok, pessoal? Então, revisamos bastante coisa, não é mesmo?
Mas é isto mesmo, precisamos sempre relembrar sobre os verbos, as suas predicações, os elementos que vão acompanhar, se é complemento, se não é, e assim por diante. Assim encerramos esta aula.